Vai passar exercício para nós fazer ou não? Não, dessa matéria já foi passada. Hum. Não. É aqueles de sexta-feira, do R3. Uhum. Tá? Mas a matéria, se começar a matéria nova. Ah, não. Aí não. Só semana que vem. Semana que vem não. Sexta-feira. Semana que vem Uma é, semana já. é véspera de férias. Uhum. Segunda e terça só. Então, beleza. E exercício 11 da UFAL adaptada. Para um fabricante que só produz certo tipo de peça, o custo total mensal é representado por um valor fixo de R$ 800, mais o custo de R$ 6 por unidade produzida. E ele vende cada peça por R$ 10. Com base nessas informações, classifique as afirmações como falsas ou verdadeiras. Então, a gente tem algumas coisas aí para a gente anotar antes da gente dar uma olhada nessas afirmações, ok? Eu vou usar a tela do computador mesmo, porque aí vocês conseguem ver a pergunta e ver a resolução ao mesmo tempo. Então tá, vamos anotar aí o que representa o valor do custo e o que representa aí o valor de venda, ok? Então o valor de custo. O valor de custo de cada peça, ele fala que é o quê? O custo, ele é um valor fixo de R$ 800, mais o custo de produzir cada peça por R$ 6. Então, esse custo, ok? Vamos chamar de custo de X. Ele vai ser o quê? R$ 800. Deixa eu colocar menor, senão não vai caber. R$ 800 mais R$ 6 a peça, ok? Então, para ele produzir aí todas as mercadorias dele, ele tem que gastar isso daí. Para vender, o preço de venda, vamos chamar que nem eles estão fazendo ali nas afirmativas, R, que é o preço de venda, vai ser o quê? Ele fala que ele vende cada produto por R$ 10. Então, é 10x, ok? Cada produto é R$ 10, dependendo do número de vendas, ele vai receber aí esse preço de vendas no total, no final do dia, no final do mês, enfim. Então, a gente tem essas duas informações pelo enunciado do exercício, tá? E aí, vamos ver as alternativas. A primeira, se ele produz e vende X peças em um mês, a quantidade que receberá por venda em reais será de 800 mais 6 vezes X. Então, nesse aqui, ele está falando o quê? Que ele vende cada produto por 800 mais 6x. No final do mês, ele vai ter... Essa é a forma que você calcula o quanto ele vai receber no final do mês? Não, ok? Porque ele recebe 10 vezes a quantidade de produtos que ele vendeu, ok? Por isso que essa afirmativa, ela é falsa, ok? Tá aqui já, mas falso, ok? Ok. Beleza. A segunda aí. Se ele produz e vender X peças em um mês, seu lucro em reais será dado por 4x menos 800. Nesse caso, o que a gente tem? Ele está falando de lucro. A gente tem o preço de custo e a gente tem o preço de venda, mas a gente ainda não tem o preço do lucro, ok? Como que a gente calcula lucro? Então, o lucro de X, ele é calculado como? Ele é calculado pelos preços da venda que você fez, menos o preço o preço de custo, né? Não sei se vocês se lembram, mas o lucro, ele vai ser sempre a quantidade de venda, ou o quanto você recebeu, menos Menos o quanto custo. você pagou para produzir aquele material, aquele produto, ok? Sendo assim, a gente vai ter aí que o nosso lucro é R de X menos o preço do nosso custo. Então vai ficar 10x menos 800 mais 6x Menos 800 mais 6x. mais 6x.
ok? Aí é só passar para o lado que tem x. Ó, nesse caso não precisa, porque ele não quer, ele quer, ó, olha aqui na afirmativa, ele quer saber a equação. Ele não quer ainda um valor. Então, você pode só ajeitar aí essa equaçãozinha, que é o suficiente. Nesse caso, ele não quer um valor, ele não quer o valor do lucro. Ele quer como você calcula o lucro, tá? Então, vai ficar 4x. Isso, tá. Já foi direto aí. 4x. Menos 800. Isso. Por quê? Porque aqui vai ficar negativo. E 10x com menos 6x, 4x. Então, o nosso lucro, ele é calculado dessa seguinte forma. 4x menos 800. Vou anotar aqui embaixo, que talvez a gente precise mais para frente. 4x menos 800. E é exatamente isso que ele fala aqui na nossa afirmativa. Ok? Então, por isso que é Por verdadeira. isso que ela é verdadeira. Deixa eu apagar aqui. Ok. Beleza. A próxima. Aqui, verdadeira, né? A próxima. Em um mês que produziu e vendeu 500 peças, seu lucro foi de R$ 2.700. Então, ele deu aí o quê? O número de peças, ok? Ele deu o número de peças que foi 500. E ele deu o nosso lucro, que foi 2.700. ok? Então, é só utilizar aí a nossa fórmula do nosso lucro e descobrir se isso é verdade ou não, ok? Então, vai ficar 20.000. 2.700. É, isso aí. Igual a 4 vezes 500 dá 20.000. Uhum. Menos 800. Não é 20.000? 20.000? 500, É. 2.000, né? 500 vezes 4, 0, 20. Ah. tá, 2.000. Ok. Então, feita aí essa conta, a gente tem o quê? 2.700 é igual a, fazendo essa conta aqui desse outro lado, a gente tem 1.200. Ok? Tá vendo que aqui tá falando que 2.700 é igual a 1.200? Uhum. Isso daqui é uma afirmativa falsa, Falso. ok? Por isso que aqui Uhum. a gente tem que isso é falso, porque o lucro dele não foi de 10.700. O lucro foi o quê? Foi 1.200. Olha aqui, a gente calculou o lucro de 500 peças e o lucro foi de 1.200, ok? Por isso que essa é falsa. Se você quisesse fazer de uma outra forma, você também podia fazer. Deixa eu voltar aqui. Se você quisesse fazer de uma outra forma, você poderia também. Dessa você igualou aí dos dois lados e viu que deu falso. Se você quisesse, você podia fazer lucro de 500 peças vai ser igual a 4 vezes 500 menos 800. Então, o lucro de 500 peças vai ser 2.000 menos 800. O lucro de 500 peças é 1.200, que foi o que a gente viu. E a gente viu que aqui, ó, o lucro deu 1.200 e aqui ele falou que o lucro deu 2.700. Então, ela é falsa. Faz a mesma coisa na de baixo. Exatamente. Faz a mesma coisa na de baixo. Deixa eu ver aqui. Porque ela vai falar que o lucro vai ser de 2.500. Então, ele vai ser 2.500. Uhum. Aí você troca, fica 4 vezes 2.500 menos 800. 4 vezes 400, né? Que o x é as unidades. Ah, tá. Mas é isso aí, ó. X vai ser 4x menos 800. Então, ele está falando que 2.500 vai ser igual a 4 vezes 400 menos 800. Essa aqui a gente já viu também. Ali vai dar 1.600. Isso, 1.600 menos 800.
400. Então, 2.500 é igual a 800. Essa Não. afirmação é falsa. Ok? Então, essa alternativa também é falsa. Ok? Podia ter feito daquela outra forma também, de calcular o lucro de 400 peças e ver quanto dá. Você vai achar que deu 400, que deu 800 o lucro e que a afirmativa também está falsa. Ok? Aqui. Última aí a afirmação. Certo mês em que não teve prejuízo, ele produziu e vendeu no mínimo 200 peças. Então, ele está falando aí que se ele não teve prejuízo e nem lucro, ok? Ou seja, se ele não teve prejuízo, o lucro dele foi 0, ok? Então, ele não teve lucro, mas ele também não saiu no prejuízo, ok? Então, a gente tem que calcular aí, quando o lucro é 0, quantas peças ele tem que vender. Então, a gente tem que L de x é 4x menos 800. Se o lucro dele foi 0, ou seja, se ele não teve prejuízo, quantas peças ele produziu? Ok? Então vai ficar 4 vezes 200, que dá 800. 800 menos 800 dá 0. 0 é igual a 0, então, portanto, é verdadeiro. Isso, pode fazer assim também. 0 igual a 800 menos 800. Então, 0 igual a 0. Pode deixar um 0 aqui. Verdadeiro. Ok? Sendo assim, essa afirmação é verdadeira. Se você quisesse fazer de outra forma, você também pode, ok? Aqui, em vez de você trocar por 200 o x, você pode fazer o quê? Você pode continuar a conta daqui. Então, fica, passo 800 para lá, 800 igual a 4x, passo 4 para lá, então x vai ficar 800 dividido por 4, então a gente fica com 200. Ou seja, para você ter lucro 0, ou seja, para não ter prejuízo, você precisa de 200 unidades de produto, ok? Que é exatamente o que ele fala aqui. Certo? Então, podia ter feito dessas duas formas que dá a mesma coisa, a mesma resposta. Ok? Alguma dúvida? Ok. Quer que repita alguma das afirmações? Por mim, não. Beleza. Então, cadê o mouse? Deixa eu tirar o mouse, porque senão eu não consigo mudar de slide. Aqui. Esse exercício ele é mais interpretação. Então, como ela é interpretação, eu achei ela bem legalzinha. Eu vou dar um tempo para vocês darem uma lida, para vocês verem se vocês conseguem ver que a resposta é ele. É que nesse caso aqui já está marcado. Mas ela é bem legal de vocês observarem. Então, o que esse exercício ele está falando? Aqui tá a nota dos alunos entre 600... A verdade é que o pico ali tá maior, né? E aqui a gente o 75 é que a nota deles aumentaram. Por exemplo, Isso. de 7 foi para 7,5, por exemplo. Aqui, ó, a gente tem dois grupos. É como se fosse esse grupo A fosse a turma do terceiro A, por exemplo. E o grupo B fosse a turma do terceiro B. Então, ele está analisando as notas de duas turmas ao mesmo tempo. Ok? Então, veja aqui, ó, a turma 1, o grupo 1, os alunos, eles começaram ali entre mais ou menos 70 e 75 as notas e foi crescendo com o decorrer dos anos. Então, em 2007 estava aqui em 75, lá em 2010 eles estavam com nota 80. A turma 2, ou o grupo 2, começou ali com 70 em 2007. E foi para 65 e aí, terminou em 65. Isso, e foi caindo a nota, ok? Então, isso que era para você ver. Tem duas turmas. Uma turma as notas estão crescendo e a outra as notas caíram com o decorrer do ano, ok? Então, analisando a gráfica, considerando esse período de 2007 e 2009, é possível afirmar que os dois grupos melhoraram as notas?
Não. Não, né? Porque o grupo B, as notas estão caindo. As notas começaram E o, de 70 e foi caindo para 65, 62, mais ou menos. e o primeiro só tá aumentando. E o primeiro aumentou, exatamente. A nota do grupo 1 em 2008 foi de 80. Então, o grupo 1 aqui. Em 2008 foi 80? Não. Não, não chegou em 80. Tá vendo que aqui, ó, ele tá entre 75 E também porque nem tá marcando aqui, ó. 2008 não tá nem não está marcando nada. marcando. Mas veja aqui, ó, uma coisa também. Veja que não está marcando, mas deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Se você passasse aqui em 2008, mais ou menos uma reguinha, aonde eles estão com a nota, não chega em 80, olha aqui. Não, eu cheguei em 75, mais ou menos. Ali perto dos 75, 76, 77, mais ou menos. Mas não chega em 80. Por isso que essa daqui é falsa. Okay? Não foi 80, foi menos. Okay? A nota do grupo 1 aumentou de 2008 para 2009. Então, de 2008 para 2009 aumentou. Verdade. Não. Aqui, verdade, ó. De 2008 a 2009 aumentou. Mas agora o resto da afirmação está falsa. E diminuiu de 2009 para 2010. Então, ele falou que Não. ele foi diminuindo. Não, falsa. Não. Exatamente. Na verdade, aumentou, né? Não Isso. diminuiu. A verdade é que só aumentou, não teve essa diminuída aí. Foi assim, tipo, em 2008, 2009 aumentou também. Uhum. E em 2009, 2010 aumentou também. Exatamente, só teve aumento. A D, a nota do grupo 2 não sofreu alteração. Então, ele está falando que desde 2007 até 2009 foi a mesma nota. Não. Não, né? Porque Errado. começou ali em 70 e terminou ali em 60 e pouquinho, 62, 61. Ok? Uhum. Então, falsa também. E a última, a nota do grupo 1 aumentou, enquanto a nota do grupo 2 diminuiu. Isso dá pra ver claramente no gráfico. Isso, claramente no gráfico, o grupo 1 foi aumentando, enquanto o grupo E 2... também dá pra você olhar pela reta, né? A Uhum, reta do grupo 1, ela tá mais pra cima. uhum, E a reta do grupo 2 tá indo mais pra baixo. exatamente. Ok? Então, essa era mais interpretação do gráfico, o que eu achei bem legalzinho. Ok? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Beleza. Próxima. Dada a função afim, f de x igual a menos 2 mais 4, faça aí essas três alternativas, não, esses três exercícios. A. Desenhe o gráfico da função a partir dos pontos em que a reta que a representa corta os eixos das coordenadas. B. Obtenha a expressão da função afim g de x, cujo gráfico é representado por uma reta paralela à reta f de x e passa pelo ponto menos 3, 1. E C, obtém a expressão da função afim h de x, cujo gráfico é representado por uma reta perpendicular à reta f de x e passa pelo ponto 3, 8. Então, vamos fazer aí, primeiro, o exercício A. Ele quer que a gente faça o gráfico usando os pontos que encostam nos eixos. Então, deixa eu colocar aqui. A gente vai... Para fazer o gráfico, você tem que montar a tabela? Isso, tem que fazer tabela. Só que nesse caso é uma tabela específica, tá? Porque o exercício pediu. Deixa eu só fazer aqui um gráficozinho bem mais ou menos, né? Aqui, pronto. Mais ou menos aí um gráficozinho. Tá bom. Tá bom. Dá para entender, tá bom. Exatamente. Já é muito difícil fazer aí pelo computador um gráfico. Não. Então tá. O A. Desenhe o gráfico a partir dos pontos em que a reta corta os eixos coordenados. Então, o que ele está falando? Ele quer que você ache os pontos em que estão aqui na reta Y e os pontos que estão na reta X. Ele quer aqueles pontos de intersecção. Então, por exemplo, se essa daqui é a nossa reta, ele quer esse ponto e esse ponto. Então, nesse caso, ele não está falando qualquer ponto.
daria para você fazer achando qualquer ponto. Mas nesse caso, ele quer que você mostre esses dois pontos que vão bater aí nas retas. Então, ele quer o quê? O ponto em que x é 0 e ele quer o ponto em que y é 0. Ou seja, ele quer o ponto que tem as coordenadas 0y e o ponto que tem as coordenadas x, 0. XY. Ok? Então, para Uhum. fazer aí, vamos fazer aqui o nosso primeiro, que é o x igual a 0. A gente tem essa funçãozinha aí, que é dada por menos 2x mais 4. Aí é só trocar na forma? Exatamente, exatamente. Então, troca aí o x por 0, então fica menos Vai 2 dar 4. y igual a 4. Exatamente. Ok? Então, o ponto, ele tem coordenadas o quê? X igual a 0, y igual a Igual a 4. 4. Isso. A mesma coisa aí para o y igual a 0. Então, a gente Então, tem, vai ficar Y. ok, ó, essa é a forma, y, 2x mais 4. A gente vai trocar y por 0. Então, fica 0 Uhum. igual menos 2x mais 4. Vai ficar 2. Não, Isso. menos 2. Ó, passa o 2x para lá, como Vai positivo. ficar 2x mais 4. Uhum. Dá 2. Dá 2 positivo. Então, o ponto ele vai ser o quê? 2. 2 e 0. Exatamente. Então, agora vamos colocar esses dois pontos no nosso gráfico. Então, é y em 4. Uhum. Y em 4, 4 em y. Ou y em... não sei. Então, x igual a 0. X igual a 0 aqui. X igual a 0 tá aqui no meio. Uhum. E y igual a 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Aí. 2 no x e 0 no y. 0 no y é aqui, tá? Porque aqui é o ponto 0, 0. Então, aqui o y tem coordenada 0 e 2. E 2 e x no 2. Exatamente. Aqui. Okay? Tendo dois pontos, a gente consegue desenhar nosso gráfico fazendo uma reta que passa por esses dois pontos. Então, aqui. Ó, ficou retinho. Uhum. É que tem aqui uma função para deixar reto, senão não ia sair reto, não. Então, beleza, esse é o exercício A. A gente desenhou aí o nosso gráfico usando os dois pontos que encostam aí nos nossos eixos das coordenadas. Ok? Uhum. Bem de boa. Então, próxima. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Vamos ver aí, então, o B. Obtenha a expressão da função afim g de x. Então, ele quer saber. Opa, peraí que tô... Ele quer saber g de x, tal que esse g de x seja paralelo A f de x. ao f de x. E que passa por esse ponto aí, menos 3, 1. E 1. Então, o que quer dizer? G de x ser paralelo a f de x. Então, Ele é uma linha reta? Isso, então quer dizer que as duas elas estão o quê? Assim, por exemplo. Uhum. Uma do ladinho da outra. Uma do ladinho da outra. Ser paralelo também implica em alguma coisa, quando a gente está falando da função escrita, quando a gente está falando da lei de formação. Quando elas são paralelas, não sei se vocês se lembram, o A de G, ele é o que de A de F? Se lembra? Quando eles são paralelos, ou seja, quando eles estão um do lado do outro, o A de um e o A de outro são iguais, ok? Paralelos quer dizer que o A da função, que a gente sempre tem que uma função, ela é dada aí por AX mais Bzinho, né? A gente tem, quando elas são paralelas, que o A das duas, ou seja, o coeficiente angular das duas é igual, ok? Faz sentido, porque se elas são paralelas, elas têm, aqui paralelas com o eixo X, eles têm o mesmo ângulo, ok? Eles formam o mesmo ângulo aqui, ó. Uhum. Então, o A é igual para as duas funções, ok? Beleza, então o que a gente tem? A gente quer achar g de x. A gente tem o valor de Azinho, tá? A de x vai ser o quê, então? Menos 2, ok?
porque aqui na f de x a gente tem que o valor de a é menos 2. Ok? Ok. Então, a gente tem o valor do coeficiente angular e a gente tem um ponto. Vocês se lembram como que a gente encontra a função a partir de um ponto e do coeficiente angular? Não. Não, é utilizando aquela fórmula que tem um nome bem bonito, ioiô mi xoxô. Ah. Ioiô mi, que é o A. Não é o M? Sim, é o M, mas é que no nosso caso a gente está chamando de A, mas pode ser M também. Tá bom. Era para não confundir, mas mi xoxô, né? Que é a mesma coisa que A. É. Então, Aí é só trocar os isso aí é só números. trocar. Só lembrando aqui, quando a gente tem um ponto e o coeficiente angular, a gente consegue achar essa função a partir dessa fórmula aí, ok? Então, é só trocar. A gente tem o ponto e a gente tem o coeficiente angular. Então, trocando, a gente fica com y Y igual a 1 menos 1 igual, a menos 2. exatamente. X menos 3. Eu vou colocar então aqui já mais 3, tá? É, tá bom. Beleza? Tanto faz. Isso tanto faz, mas como eu tenho pouco espaço, é mais fácil deixar mais 3. Aí é distributiva, né? Exatamente. Fica y menos 1 Uhum. igual a menos 2x menos 6. Exatamente. Como a gente Aí quer deixar na forma aí de g de x igual, é só deixar o y isolado. eu tô apressada. Tá bom, tá bom. Então, ó, não é, é que eu tô falando, aí eu corto você, desculpa. Não, tudo bem, é só pra lembrar o que você tá falando, porque tá certo, mas eu tenho que sempre ir lembrando um pouquinho o que tá acontecendo. Aí fica y Isso. Y. igual a menos 2x Uhum. menos 6 menos 1. Mais 1, né? O menos tá. É, mais 1. Isso. Menos. Então, calma. Fica menos 5. Isso. Menos 5. Ok? Ou Essa seja, é a g de x. G de x é menos 2x menos 5. Ah, era só pra falar. Ok? Era para fazer isso. Ah, é, porque a f de x ele já deu. Ah, verdade. A f de x já tá aí. Ele quer a g de x que é paralela a f de x. Aí faz a mesma coisa na Isso, na C. C. Exatamente. Eu vou dar aí a C eu vou deixar vocês fazerem então, tá? Só que a C é um pouco diferente no quê? As retas, a h de x e a f de x, elas não são paralelas, elas são perpendiculares, tá? Então, elas formam um ângulo de 90 aí entre elas. Mas o que muda no jeito de fazer? Quando elas são paralelas, o azinho, ó, quando elas são paralelas, a gente tem o seguinte, que A de F é igual a A de G, ok? G. Se elas são perpendiculares, É diferente. é diferente, tá? Então, ela é o quê? A de F. Mas como que o A vai ser o mesmo, certo? Porque o A vai ser menos 2. Isso, vai ser menos 2. Ele vai ser o mesmo. Aí, diferente, eu uso a mesma fórmula do ioiô mi xoxô. Isso, você vai usar a fórmula do ioiô mi xoxô também. A diferença é que o A de H, nesse caso, ele não é menos 2. Você vai calcular ele. Como que você calcula? Quando elas são perpendiculares, a gente tem que A de F vezes A de H, nesse caso, é igual a menos 1. Lembra dessa formulazinha? Ou você pode usar que A de H vai ser menos 1 sobre A de F. Que vai dar calma. Menos 1 sobre menos 2. Isso. Que é? Que é meio. Exatamente. Então, você vai usar o A de H. O A de H vai ser vai ser meio. Eu não tô reconhecendo essa forma. Não, a gente viu ela
bem rapidinho na aula passada e a gente também viu quando a gente estava falando de geometria analítica, ok? Nessa parte, nessa apostila aí de vocês, né, do R22, ela dá uma delas. E aí na outra apostila tinha dado a outra. Então, na fórmula do Yo-Yo Michoxô eu troco, porque ele te deu os pontos, pontinhos bonitos. Uhum. Ele te deu os pontos, aí é só colocar Aí é o só meio. trocar o nosso A, exatamente. Ó, tá aqui a fórmula, ele falou, só que foi bem rapidinho. Tá? Uhum. Então, essa fórmula aqui ou aquela de A vezes é igual a menos 1. Ok? Cadê esse exercício? Ok? Então, façam aí esse C, tá? Rapidinho, que aí depois eu já corrijo. Eu vou passar outro link para vocês, porque esse daqui vai cair. Então, o vezes A de H é menos 1, ou seja, A de H é menos 1 sobre A de H. Que é meio positivo. Exatamente, que vai ser A de H vai ser meio positivo. Pela fórmula lá do Yo-Yo Michoxô. Fica Y. Pode falar, porque eu vou escrever. Não, é que eu ia falar já a fórmula inteira. É Y menos 8 igual a meio vezes X menos 3. Aí é a distributiva. Fica menos Y menos 8 igual a meio X, 1 sobre 3, o X, né? Menos 3 sobre 2. Exatamente. Aí, tá acertando, vamos lá. Tá, aí vai ficar Y igual a meio X. Meio X, que estranho. Menos 5 sobre 2. Ah, você já fez já direto. Peraí. Eu fiz direto. Eu vou passar aqui, ó, o 8 para cá. 8. Sim. Ok? Aí fica Y igual a 1 sobre 2x menos 5 sobre 2. Aqui nesse caso, ó, o 8 a gente tem. Vamos olhar aqui, tá? A gente tem menos 3 sobre 2 mais 8. Então, se a gente fazer o MMC, a gente tem 2, né? Menos 3 mais... Aqui, como é 1, a gente tem 2 vezes 8, 16. Ok? Sim, eu errei essa parte, me Então, equivoquei. aqui, a gente fica com 13 sobre 2 positivo. Ok? Então, a gente tem aí... Cadê? Aqui, a gente tem aqui mais 13 sobre 2. Ok? E esse é o nosso h de x. Ok? Eu me equivoquei. Sem problemas. Deixa eu arrumar aqui. Um x. Ok? Posso apagar ou você tá copiando? Calma aí, 5. Pronto. Pronto. Beleza. Mas a ideia desse exercício era exatamente isso. Você lembrar que o coeficiente angular dessas retas, quando são paralelas, são iguais, e quando são perpendiculares, tem essa formulazinha aí. Uma é o inverso negativo da outra. Ok? E usando a Yo-Yo Michoxô. Então, aqui tem também para depois, se vocês quiserem relembrar. Próximo exercício. Esse exercício ele fala o seguinte: duas empresas, a empresa A e a empresa B, locadoras de veículos de passeio, apresentam o valor da locação de um mesmo carro pelos gráficos abaixo. Considere Y o valor pago em reais pela locação desse veículo e X a quantidade de quilômetros rodados. Okay? Aí, então, a gente tem a empresa A gente tem aqui que a cada quilômetro você paga uma determinada quantia em reais, e aqui é a mesma coisa na empresa B. Então, depende... Vai ter que fazer conta nessa ou essa é mais... Essa tem conta, apesar de ser, não parecer, ela tem bastante conta. Então, ela fala o quê? A partir dessas informações, é correto afirmar que
A empresa A cobra 50 centavos por quilômetro e uma taxa fixa de R$ 50. A empresa B cobra a quilometragem, não sei o que, não sei o que. Então, o que ela quer que você veja? O que você teria que fazer? Você teria que dar uma olhada aí em como que é calculado cada preço por cada empresa, dependendo da locação. Então, ele vai querer aí o... Opa. Vai querer o quê? Ele quer que você calcule o F, vamos chamar de Y. O Y de A, da empresa A, ok? Como que você vai calcular isso? E o Y de B, como que você calcula essa locação? Por quanto que é? É um preço fixo mais uma taxa, dependendo da quilometragem que você anda. A gente vai ver aí como que a gente faz, ok? Nesse caso, vamos dar uma olhada aí no Y de A. Para a empresa A, vamos dar uma olhada, então, nesse gráfico da empresa A. A gente tem, então, o que que é? Deixa eu apagar aqui também, para a gente fazer o da empresa A primeiro. A gente tem que é uma reta. Vocês estão vendo que esse gráfico ele é uma reta, ou seja, essa função, esse Y de A, ele vai ser dado a partir de uma função afim. Então, ele vai ser dado a partir de um AX mais um B. Ok? Como é uma reta, ela é desse tipo. Então, a gente tem que achar o valor de A e o valor de B, o valor de Azinho e o valor de Bzinho. Então, se vocês se recordam, A, ele é calculado pela taxa de variação, ok? Pelo delta Y sobre delta X. E como que você calcula ele? Utilizando 2 pontos. Vamos olhar aí para esse gráfico e pegar 2 pontos. A gente consegue pegar esse ponto aqui, tá? Porque ele é bem fácil. Ele é x igual a 0, y igual a 30. Então, a gente tem o ponto 0,30. E a gente tem esse outro ponto aqui que já está marcado. Já até deu pra gente. 165. Ok? E agora é só fazer essa conta aí, ok? Essa taxa. Nossa, não consigo fazer uma. Tortinho. Então, beleza. O do Y. Vamos fazer esse menos esse? Porque aí a gente não trabalha com número negativo, então fica melhor. Então, de Y ali do segundo ponto. 165 menos 30. E embaixo? 300. 300. Isso, é 300 menos zeros, mas vamos colocar aí 300 já direto, fica melhor. Porque 300 menos 0 é 300. Exatamente. E a gente fica com, em cima. Calma, 5 minutos. 160. 135. Exatamente, 135. Ok? A gente pode simplificar aí, pode fazer essa conta. E a gente Por 5. Por 5. Vamos por 5, então. Por 5 em cima e embaixo. Em cima vai ficar 27. Ok? E 300... 220... Não, 225? 300 dividido por 5. Dá 60. Exatamente, 60. Tá pensando em outra coisa. 60. Dá para simplificar também de novo. Por 9 não, por 3. Por 3. Então, 27 dividido por 3. 9 e 20. 9 e 20. Ok? Se você fizer essa continha aí de 9 dividido por 20, a gente vai chegar em 0,45. Número com vírgula. Número com vírgula, mas esse daqui, como não é nenhuma dízima, nenhum número muito louco, a gente pode deixar aí 0,45. Ok? Então, aí faz a mesma coisa na B? Isso, para a empresa B. Mas vamos fazer aqui primeiro para a empresa A. Como eu não tenho muito espaço, vamos fazer tudo da empresa A já aqui, que aí a gente já deixa anotado em algum lugar, porque a gente usa depois. Então, ó, a gente achou o valor de A da empresa A, o Azinho da empresa A, ok? 45. O Bzinho, você lembra como que a gente acha o Bzinho? Pela mesma fórmula, não é? Não, só o A que a gente acha pela taxa de variação. O Bzinho,
ele representa o quê? Quando a gente tem uma reta num gráfico, o Bzinho, ele é o ponto, ou a coordenada do ponto em que essa reta encosta o eixo Y. Ok? Não dá pra entender. Não? Ó, então a gente tem a reta aqui, ou a gente tem o plano cartesiano, tá? E a gente tem a nossa reta aqui, por exemplo. O Bzinho, ele representa o quê? O ponto em que a reta encontra o eixo Y. Ok? Então, onde a reta encontrar o plano cartesiano no eixo Y é o nosso ponto B, ok? Vai ajudar a gente a encontrar aí quanto vale o nosso ponto B. Deixa eu apagar aqui. Então, nesse caso, vamos dar uma olhada ali no nosso gráfico. Nesse nosso gráfico, a nossa reta encontra o eixo Y em que ponto? O eixo Y. Essa reta azul e o eixo Y estão se encontrando em um ponto. Qual ponto é esse? No ponto 300,665. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eixo Y. E aqui a nossa reta azul. Ó, onde eles estão se encontrando aqui, ó. No ponto 30. No ponto 30, ok? No ponto de coordenada, 0 para o X e 30 para o Y. Ok? Uhum. Sendo assim, o nosso Bzinho tem o valor 30, ok? Nossa. Bem simples, ok? É só olhar ali onde as duas estão se encontrando. Se encontrou, você acha aí o ponto Bzinho bem fácil, ok? Então, a gente tem o valor de Azinho, 0,45, o valor de Bzinho, 30. A gente consegue achar Y de A. Y de A, ele é dado por quê? 0,45 X Mais 30. Ok? Exatamente isso, ok? Porque esse é o nosso Azinho, esse é o nosso Bzinho. E é AX mais B, Uhum. ok? Ok. Então, a gente achou aí a nossa equaçãozinha de A. Agora de B é a mesma coisa. De B, agora você vai fazer o mesmo processo. Vamos apagar aqui. Então vai ficar. Pode falar. Já apago aqui, já. Deixa eu ver. Vamos achar o Azinho de B. Vai ficar A igual a delta Y Isso. Delta Y. sobre delta X. Uhum. Delta Y vai ser 250 menos 50 250 menos 50. Uhum. sobre 500. Porque 500 menos 0 é 500. Exatamente. Ali vai ficar 200 sobre 500. Uhum. Então vai ficar 2 sobre 5, Uhum. que eu não sei quanto que é. É 0,4. Hã? É 0. Nossa. Meu Deus. Tá bom. Beleza? É só fazer a continha aí. Se você quiser fazer depois, 2 dividido por 5. Como 2 não cabe em 5, dá 0, ok? Adiciona um 0. Ok? Uhum. E aí 20. E 4. Ok? Se você não se lembrar. Tá Aí bom. o B é 50. Exatamente. Então, deixa eu anotar aqui. E o nosso B vai ser 50, porque é aqui onde ele encontra o eixo Y. Y. Então, YB vai ficar 0,4x mais 50. Isso, exatamente. Deixa eu anotar aqui em cima. Aí vamos ter um sistema. A gente tem um sistema, mas a gente acho que nem vai precisar resolver esse sistema, tá? Essas são as nossas funções para as duas empresas. A gente nem vai precisar resolver esse sistema. Não é 30. É 50. Isso, 50. Boa. Então, a gente tem aí, para a empresa A, a gente calcula dessa forma, e pela empresa B, a gente calcula aí dessa forma, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nas nossas afirmações. A empresa A cobra 50 centavos por quilômetro rodado, acrescido de uma taxa fixa de R$50. Ó, uma coisa. Não. Isso, não, ok? Por quê? Porque esse valor aqui, ó, esse aqui é a nossa taxa por quilômetro rodado, tá? X é a nossa quilometragem. Sim. Então, E ele falou de
50 centavos e ali tá 45 centavos. Exatamente. E ele também falou E que a taxa fixa é R$ 50. A taxa fixa não é. A taxa fixa de A é 30. é Ok? 30. Porque, ó, se você perceber, eu vou lá, vou alugar o meu carro. Aqui pelo gráfico, quando você tem 0 quilômetros, você já paga R$ 30. Ou seja, alugou, você já tem que pagar uma taxa de R$ 30. Ok? E aí, dependendo de quantos quilômetros você roda, você vai mudando aqui, vai aumentando, acrescentando um dinheiro com uma taxa de 45 centavos por quilômetro rodado. Ok? Uhum. Então, a A está falsa. Muito bem. A B. A empresa B cobra somente a quilometragem rodada. Não, Não, porque você precisa pagar R$ 50 aí de cara, tá? Tem essa taxa. obviamente, né? Sim, Você não vai ter só a quilometragem, você vai ter também a taxa. a taxa fixa. Quando você chega, aluga o carro, você já tem que pagar a taxa fixa de R$ 50. Porque que vantagem você vai receber só com a quilometragem e o dinheiro, cadê? Você não vai ter, Exatamente. não vai ganhar nenhuma vantagem. Exatamente. Faz mais sentido mesmo. Nem faz muito sentido essa afirmação B, né? Não ter uma Até que taxa. essa B você poderia pensar, tipo, só a quilometragem, tipo, não vai ganhar nada, não vai, tipo, sua economia vai ficar lá embaixo, porque, viu? Exatamente. Ok? Então, a afirmação C aí. Para rodar 400 quilômetros, o valor cobrado pela empresa A é igual ao cobrado pela empresa B. Nesse caso, a gente tem que achar aí quanto que a empresa A cobra e quanto a empresa B ela cobra por 400 quilômetros rodados. Então, nossa empresa A, eu vou chamar aqui de A, para 400 quilômetros rodados, ela faz o quê? A taxa de 0,45 vezes 400 mais a nossa taxa inicial, ok? Mais 30. Uhum. Então, se você fazer essa conta, a gente vai ter aí R$ 210, ok? Uhum. Eu já fiz aqui, mas é só realizar aqui essa multiplicação e somar com 30, ok? Então, Tá. na empresa A, quando você aluga um carro, se você andar 400 quilômetros, no total você paga R$ 210. Nossa senhora. Ok? Para a empresa B, se você for andar 400 quilômetros, a gente usa essa daqui porque é da empresa B. Então, é 0,4 Vezes vezes, 400. exatamente, mais 500. 50. 500 é muito caro. Mais Ah, R$ 50. Então, 500. se você realizar essa conta também, a gente tem 210. Ok? Essas duas são 210. Ou seja, para a empresa B, se você for rodar 400 quilômetros, você paga num total aí de R$ 210. Então, para a empresa A e para a empresa B, se você rodar exatamente 400 quilômetros, você vai pagar a mesma quantidade, o mesmo valor para as duas empresas. Ok? Então, essa é verdadeira. Vou mostrar aqui como você faria os cálculos da D e da E. Okay? É a mesma forma, se você for ver. Ó. A D. Para rodar uma distância de 300 quilômetros, é mais vantajoso alugar o carro da empresa B. Então, você faria a mesma coisa. Você faria quanto que você paga para a empresa A, quanto você paga para a empresa B, e você veria aí quanto vai custar. Então, para a empresa A, você faria 0,45 vezes os 300 quilômetros mais 30, ok? Nesse caso aí, a gente teria 165, ok? Você pagaria R$ 165. Para a empresa B, você faria 0,4 vezes 300 mais R$ 50 da taxa fixa, e nesse caso dá R$ 170 no total, ok? Se fazer a continha. Ou seja, nesse caso, se você andar 300 quilômetros, é mais vantajoso, ou seja, é mais barato, se você alugar um carro da empresa A, tá? É R$ 5 mais barato, mas é mais barato, ok? Então, essa tá falsa porque ela fala que compensa mais a empresa B, mas não, é a empresa A que compensa para 300 quilômetros rodados, ok? E ali, para a última, é a mesma coisa. Eu só vou até apagar aqui. O que a última ali está falando? Aí, para rodar uma distância de
500 quilômetros é mais vantajoso alugar um carro na empresa A. Então, para 500 quilômetros, você faria aqui essa conta e você teria 255. 255? 255 reais. Para a empresa B, se você rodasse 500 quilômetros, a gente teria 500 quilômetros, pagaria 250 reais. Ou seja, se você andar 500 quilômetros, vale mais a pena você alugar um carro da empresa B, tá? Porque ela vai sair mais barata. Ok? Uhum. Tô entendendo tudo. Ah, tá. Pensei que você ia falar, tô entendendo nada. Não, tô entendendo tudo. Ah, beleza, então. Alguma dúvida, Bia? Você tem alguma dúvida? Ai, Não, Não? pronto. Beleza. Então, aqui vejam que a gente tinha que achar aí essas equações, essas funçõezinhas aqui para a empresa A e para a empresa B, e depois ir só analisando aí o que eles estavam falando. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos ver. Acho que tem mais uma. Tem mais duas. Ok. Aqui, exercício 18 da PUC. O gráfico da função f de x igual a ax mais b está representado na figura. Então, a gente tem aí uma função afim, uma função do primeiro grau e o seu respectivo gráfico, ok? E ele pede o quê? O valor de a mais b é, ok? Então, como que a gente faria esse exercício? A gente tem o gráfico, a gente precisa descobrir azinho e bezinho. Azinho a gente usa a taxa de variação e bezinho a gente consegue só olhando o gráfico, ok? Então, vamos lá fazer a nossa taxa de variação, ok? Para achar o azinho. Delta y sobre delta x, uhum. ok? Ok. Como que a gente vai fazer aqui? Bom, o nosso delta x, Hum, se eu não estou equivocada, hum. ele vai ser menos 2. Vai ser menos 2. Ó, esse daqui tem que tomar um cuidadinho. Tá certo, é menos 2, mas ó, vamos anotar aqui os pontos para não se confundir. A gente tem 2 pontos. Para achar a taxa de variação, a gente precisa de 2 pontos. Um ponto ali, Menos 2 e 1. menos 2, 0. E o outro ponto, 0, 1. Exatamente. Ah, é verdade. Aí faz a... Aí tem que ter cuidado porque tem um menos aí, então talvez... Interessante, Ok? muito interessante. Então, vamos fazer aí o y primeiro. Qual que você quer pôr primeiro? Esse ponto ou esse ponto? Vai ficar como? 1 menos 0 ou 0 menos 1? 1 menos 0. 1 menos 0. Tá, então você pegou esse daqui primeiro e depois esse. Então, 1 menos 0. E aí embaixo vai o quê? 0. Menos 2. Isso. Ok? Porque tem o menos da nossa fórmula. Okay? Então vai ficar 1 sobre 2. Exatamente. Então, o nosso azinho aí é meio. Ok? Uhum. O nosso bezinho é quanto? O bezinho nem precisa fazer conta. Menos 2. Menos 2. Lembra que o B é 1. onde encontra o eixo Y. Ok? É 1. Isso. Então, a gente tem aí o valor de A e B. A gente quer achar A mais B. Então, A Tá. mais B... Esse precisa fazer o do B também ou não? Como assim fazendo B? É que no outro nós fizemos o Y de A e o Y de B. Nesse não precisa, né? Nesse não precisa. Aquele a gente fez os dois porque a gente tinha 2 gráficos. Tá? Tá bom. Nesse, como só tem um, só precisa fazer um. Tá? Então vai ficar 1 sobre 2 mais 1. Isso. 1 sobre 2 mais 1. MMC. 2 vai ficar embaixo. 2. 1 mais 2. É isso aí. Beleza? 3 sobre 2. Ok? Ok. Bem simples esse, né? Bem tranquilo. Beleza? Então, a gente só analisou aí o gráfico, analisou esses 2 pontos. Como ele só cria Azinho e Bzinho, a gente só fez a nossa taxa de variação e a gente calculou A mais B. Ok?
Professora, daqui a pouco é férias. Daqui a pouco é férias, assim. Todo mundo tá com sono. Sim. Todo mundo tá exausto, até eu. Sim, mas não vai esquecer tudo que a gente falou nas férias, hein? Um dia Opa. antes, assim, já vai começando a aquecer o cérebro, para quando chegar lá, não lembrar nem o que é soma, o que é subtração. Então, Nem que é subtração. às vezes, depois das férias, a gente não lembra de nada, não. Nossa, meu cérebro entrava assim, ficava parado por um mês. Mas será que vai voltar? Acho que não vai voltar à escola, né? Normal. Então, não sei. Em agosto já. Agosto, setembro. Já acho que não volta. Agosto, com certeza, não vai voltar. Acho que só ano que vem. Né? Então. Mas ano que vem eu não vou estar na escola. Então, torça para que já tenha voltado, para você não ter que ir para a faculdade. E a faculdade está EAD lá, sem você poder entrar na faculdade. Porque é legal você entrar na faculdade, ser bichete, ter todas os. É que na minha eu não tive trote muito pesado, então é bem legal. Okay? É bem legal ser aluno novo. Uhum. Meu, tem um número que tá ligando pro meu telefone, eu não sei quem é. Ixi. É lá de São Paulo, pelo Ah, amor. então talvez seja trote mesmo. Às vezes Ai, eu tô ignorando, não tô nem então, às vezes atendendo. acontece. Você atende e aí eles desligam. E é perigoso eles, tipo, ficar na sua costa, ficar ligando toda hora, pelo amor. Então nem ligue muito, não. Quem é esse? Ok? Então aí, exercício 22, um exercício da Unesp. Ok? Observe o gráfico da função f de x e analise as afirmações a seu respeito. Então, a gente tem, então, um gráfico, ok? O gráfico é uma reta, então, é uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau que a gente está estudando. E a gente tem aí algumas afirmações, 1, 2, 3 e 4. E a gente precisa ver se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, ok? Então, vamos ver. Deixa eu pegar aqui o lapisinho. Afirmação 1. Se x1 e x2 pertencem ao domínio de f, x2 é maior que x1, então f de x2 é maior que f de x1. O que ela está falando nessa afirmação? Ela está falando que se você tem um número x2, que pertence aqui ao nosso eixo x, é o nosso domínio dessa função. E se esse número for maior que um x1... Voltei. Voltou? Ok. Se você tem... Aqui a gente está vendo essa afirmação 1, tá? Se você tem x2 maior do que x1, a gente tem que f de x2 é maior que f de x1. O que é isso? Isso daqui, ele está falando que a função é crescente. Ok? E pelo que eu tô vendo, o gráfico, essa está completamente errada. Essa está errada porque o nosso gráfico ele é decrescente. Então, se você tem um x2 aqui maior que um x1, o f de x2 não é maior que o f de x1. É ao contrário, tá? É um gráfico decrescente. Então, aqui a primeira é falsa. A segunda está certa também. A segunda, se a gente tem um x maior que 1, então o f de x é menor do que 0? Vamos dar uma olhada. X maior que 1, vamos olhar no gráfico. Aqui está o x igual a 1, então x maior que 1 está aqui, ó, tá para cá. Okay? Ele está falando que f de x, ou seja, o y, é menor do que 0. Então, ó, o y, ele é menor do que 0, ele está aqui para baixo. Então, para todos esses pontos aqui, o y está no negativa? Com Sim. certeza. Ok? É só olhar aqui no gráfico, todos os pontos aqui estão embaixo do gráfico. Ok? Então, essa afirmação verdadeira. Ok? A terceira não é, completamente. A terceira, 2 e menos 2. Não tem nada marcado 2 e menos 2. Vamos dar uma olhada aí. Então, o que a gente tem? Na 3 aí tá falando, o ponto 2 menos 2 pertence ao gráfico. O ponto 2 menos 2, deixa eu até marcar eles aqui para vocês verem, porque que não é verdade. O ponto 2, então x igual a 2.
menos 2, então onde encontra aqui, está no gráfico. Então, esse ponto aí está no gráfico, esse ponto aqui. Não. Não, né? Não tem nada a ver. Não está no gráfico claramente. Ok? E também não tá marcado nada de... Só tá marcado ponto 1 e menos 1. Isso, mas veja que a gente ainda tem a reta. Tem vários outros pontos que também pertencem a essa reta. Nesse caso, esse ponto não pertence, tá? Mas ele podia falar um outro ponto que não está marcado, que não seja o ponto, esse ponto aqui, 1, 0, nem o ponto menos 1, 1, que também pertence à reta. Nesse caso, é falso mesmo, porque é um ponto que não tem nada a ver. Mas ele podia ter dado um ponto que pertence à reta para a gente dar uma olhada, tá? Podia acontecer. Nesse caso aqui, falsa. Ok? Aí agora a nossa alternativa 4, a lei de formação de f de x apresentada pelo gráfico é dada por menos meio x menos 1. Então vamos ter que fazer aí. Qual que é a lei de formação? Qual que é o nosso f de x? O que que vem aqui? A gente tem que achar Azinho e Bzinho, ok? Azinho, de novo, a gente acha pelo Delta y, delta x. Exatamente. Então, a gente tem dois pontos ali, tá? A gente tem o ponto menos 1, 1. E a gente tem o ponto 0 e 1. ao contrário, né? 1 e 0. 0. Isso. Ok? Fazer a taxa de variação. Então, fica menos 1, menos 1. Menos... Não, peraí. Em cima é o y. Ok? Então, fica 1 menos 0. Ok? 1 menos 0. E aí, fica menos... Menos 1 mais 1. Ok? Porque a gente usou primeiro esse ponto e depois esse ponto. Então, ó, y desse ponto primeiro é 1 menos 0. E aí, menos 1 menos 1. Ok? Então, a gente fica com 1 sobre menos 2. Ok? A Azinha, então, é menos meio. O nosso Bzinho. Qual que é o nosso Bzinho? é o menos 1. Nesse caso, veja aqui, o nosso Bzinho, ele tá aqui, ó. E a gente não sabe que ponto é esse, tá? Então, a gente não consegue achar com certeza o nosso ponto Bzinho, tá? Mas a gente tem o quê? A gente tem o nosso coeficiente angular e a gente tem um ponto. Não temos? Ó, a gente tem o coeficiente angular e a gente tem um ponto. Então, a gente pode utilizando o que a gente consegue. O ioiô. Miocho. Ok? Vamos usar esse ponto 2 aqui, porque ele fica mais fácil. Vamos usar esse ponto 2 Miocho. fica mais fácil. Ok? Então, vamos trocar ali com o ponto 1, 0. Ficamos então, com... fica y menos 0. Eu não vou colocar o menos 0, tá? Para ir mais... Então, é y igual a 1 sobre menos 2, então menos meio. Menos meio, exatamente. E x menos 1. X menos 1. Essa é a nossa lei de formação. Ok? Veja que ele fala aqui o quê? Que f de x é menos meio vezes x menos 1. Igualzinho, tá? Ou seja, essa 4 também está verdadeira. Ok? Deixa eu apagar o Então, letra E, por quê? Letra E, porque 2 é verdadeira e a 4 também é verdadeira. Ok? Falta 5 minutos. Falta 5 minutos? Ah, do timer. Isso aí. Eu vou trocar de chamada. Obrigada por me lembrar. Okay? É que eu lembrei que senão faz igual aquele dia falando, aí do nada cai. Aí aquele dia eu fiquei bem triste. Mas, beleza, eu vou